A você, querido professor da Escola Bíblica Dominical, superintendente, amante do conhecimento, do saber, aquela pessoa apaixonada pela palavra de Deus, seja muito bem-vindo a esta sala de aula. Nós somos o Instituto Naiote, estamos toda semana trazendo um resumo da lição bíblica Betel. Hoje a nossa abordagem será a lição de número 5, que tem Ruth, lições de lealdade, o caminho da redenção. Eu sou o Aguinaldo, nós somos da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Se você quiser deixar aí de onde você é, de onde você está nos assistindo, fique à vontade, deixe o seu comentário, concorda, discorda, acrescenta, dá o like, o dislike, compartilha essa aula e se ela for útil para você, deixe o seu comentário falando a respeito da utilidade desse resumo, dessa aula não, desse resumo. Nós estamos aqui sempre fazendo uma sinopse, um resumo desta lição para agregar ao conteúdo que você já tem estudado, que o Espírito Santo tem te dado. Então vamos para a aula, chega de falação, sem mais delongas. O nosso textual disse, porém Ruth, não me instes para que deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores irei, onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, verso de número 17. A verdade aplicada, ela diz, uma das marcas que caracteriza o discípulo de Cristo é a fidelidade a Deus, a qual se expressa nos relacionamentos interpessoais. Os objetivos desta lição é conhecer a origem de Ruth, reconhecer o valor da fidelidade e ressaltar que Deus levanta remidores. Os objetivos da lição são os pontos que nos dão norte para a aula, para que o professor não saia, não perca o rumo e acabe entrando em outros assuntos que não tem nada a ver com a lição. Texto de referência está em Ruth, capítulo 1, versos do 14 ao 18. Nós não leremos para enxugarmos esse resumo. A nossa introdução de Ruth, nora de Noemi, era uma mulher decidida e destemida, firme em suas escolhas, apesar da viuvez, ela seguiu fiel a Noemi, de quem era companheira e amiga. Seu temor ao Deus do povo de Israel fez com que tivesse uma nova vida ao lado de Boaz, com quem se casou. Com isso, passou a fazer parte da genealogia de Cristo ao gerar Obed, avô de Davi. O tópico 1 diz a origem de Ruth. Bom, qual a origem de Ruth? Se nós lermos Gênesis capítulo 19, verso 30 em diante, nós iremos encontrar a origem de Ruth, a Moabita. Eu não vou ler para nós ganharmos tempo, mas depois você dê uma lida em Gênesis 19, 30, que diz a origem dos Moabitas e dos Amonitas. A primogênita filha de Ló, no verso 37 do 19, ela dá luz ao filho do seu próprio pai e ela então chama esse filho de Moab. Eles já estão, inclusive, habitando nessa própria região aqui próxima, aonde é a terra de Moab, que nós vamos ver daqui a pouco aqui na geografia. Dê uma lida nesse texto com riquezas de detalhes, para que você possa fazer uma síntese da origem de Ruth. Por exemplo, se você estiver no domínio do assunto, você vai automaticamente nem precisar ler o texto de Gênesis 19. Então você já sintetiza qual a origem de Ruth, qual a origem do povo moabita. E sendo assim, você ganha um tempo para enxugar a sua aula. Lembre-se que quanto menos você contar a história na aula, maior é o seu alcance para o entendimento dos alunos. Quanto mais objetivo, melhor o aluno entende a sua lição. Lembre sempre também do valor prático de toda a lição, daquilo que o aluno vai usar para a aplicação. Tópico 1, subtópico 1, Ruth, a companheira. Ruth é uma moabita, ela casou-se com um israelita que vivia em Moabe. Malom
que é o filho de Noemi, filho de Elimeleque e Noemi, que já era viúva de Elimeleque. Porém, Malom morreu e também o seu irmão Quilion, que era casado com Orfa, a outra moça de Moabe. Nós vamos entender também como eles foram para lá ou o que os levou para a terra de Moabe. Outro ponto importante nessa história é que esse fato, provavelmente, ele ocorreu durante o período do juiz Sangar ou Jefité, século XII, século XIII, antes de Cristo. Aconteceu, se você ler o texto, no período dos juízes. É explícito logo no primeiro verso que diz no dia em que os juízes julgavam. Ponto. Vamos para o tópico, subtópico 2. Uma história sucinta que coube em apenas 4 capítulos, mas cheia de amor, amizade, providência divina e perfeita harmonia que traz ensinamentos ainda para os dias de hoje. Então, uma história, talvez, uma das mais lindas do Antigo Testamento. Abrir o livro de Ruth para estudar é encontrar em Ruth amor, fidelidade, delicadeza, determinação, comprometimento, humildade, simplicidade. Tudo isso nós vamos encontrar na pessoa de Ruth. E que deve também estar sobre as nossas vidas. Então, uma história de amor e de amizade. Bom, ter amigos, conquistar amigos, é algo muito relevante para nós. Não despreze um amigo, não despreze uma amizade. Já cabe uma aplicação. Se você quiser ter amigos, seja um. Tem pessoa que reclama que não tem amigos, todavia a pessoa também não é um amigo. Então, entendendo que para eu ter amigo eu preciso ser um, nós vamos entender essa questão da amizade entre Noemi e Ruth. Com certeza, ali havia uma reciprocidade de atitudes interpessoais. Tópico 1, subtópico 3, o início da história. A Bíblia diz que houve uma fome na terra. O verso 1 diz: houve fome na terra, pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar. Presta atenção, houve fome na terra. Que terra? Bom, se houve fome em Israel e não houve em Moabe, então a terra aqui não é toda a terra. Houve fome na terra de Israel. Israel deveria estar passando por um período de sequidão. Então, para quem? Tem filhos, tem crianças, tem animais, e aí vai faltar pasto. Então vem a preocupação. Então entenda, houve fome na terra. Em que terra? A terra de Israel. Tanto que nas terras vizinhas havia o que comer. E essa fome na terra foi que trouxe o deslocamento da família de Elimeleque. Então, se houve fome na terra de Israel, o que a família de Elimeleque então decide fazer? Ela decide sair de Belém e ir para a terra de Moabe. Eles caminham aqui, de Belém a Moabe, aproximadamente 80 quilômetros, o que daria cerca de 3 dias de viagem, para poder ficar hospedados aqui, e isso durou aproximadamente 10 anos. Agora, se você pegar a etimologia da palavra Belém, Beth-lehem, que quer dizer casa do pão. Houve ausência de pão na casa do pão. É claro que também cabe aqui uma aplicação. Aonde é a casa do pão hoje? A casa do pão deve ser a igreja aonde nós estamos congregando. Por que há uma grande evasão hoje nas igrejas? Pessoas se desigrejando, pessoas se desviando, pessoas migrando de uma denominação para outras, e isso em massa, essa evasão é enorme, essa dança das cadeiras. Por quê? Pode ter certeza que um dos motivos é procura de pão. Saiu daqui, da casa do pão, para a terra de Moabe, à procura de alimento.
Porque nós estamos sempre à procura de alimento, seja ele físico, seja ele espiritual. Então, quando as pessoas migram de um lugar para o outro, um dos principais motivos, a ausência de comida, a ausência de pão. E uma igreja que hoje não tem pão para nutrir os seus membros, os seus habitantes, os seus cooperadores ali, automaticamente ela vai começar a ver essa migração de pessoas. O que segura uma pessoa em um local é justamente o pão, a comida, o alimento. Por que as nossas escolas dominicais andam vazias? Fruto da ausência de pão. Ah, mas lá tem aula. Bom, uma coisa é ter aula, outra coisa é ter pão nutritivo, é ter alimento nutritivo. As pessoas estão à procura de qualidade, daquilo que nutre a sua saúde espiritual e que fortaleça a sua vida e a sua fé cristã. Então pense nisso e faça justamente essa análise dessa evasão que estamos tendo nas nossas igrejas, nos nossos cultos, onde as pessoas estão à procura de algo que não estão recebendo e automaticamente migrando à procura de comida. O que você acha disso? Deixa o seu comentário aí. Não tem problema se você discordar, tá bom? Vamos lá. Ruth foi recompensada por sua fidelidade. A fidelidade, ela sempre te trará recompensas. Por isso, o Deus da Bíblia sempre irá nos ensinar e conclamar para que nós venhamos a sermos fiéis a Deus. Sede fiel no pouco, e bem está servo bom e fiel. Sempre a fidelidade é algo relevante para a vida do cristão. Então, seja fiel nos seus negócios, seja fiel naquilo que você fala, seja fiel à sua esposa, ao seu esposo, seja fiel a Deus acima de tudo, porque a sua fidelidade e o seu temor a Deus é que irá desembocar nas outras fidelidades. O tópico 2, subtópico 1, a bênção da lealdade. Lealdade de Ruth a Noemi é um bom exemplo de amor fraternal e devoção ao próximo. A história das duas se desenrola em um contexto de perda e dificuldade, destacando a força de um vínculo que transcende os laços de sangue e revela um compromisso profundo baseado em amor e respeito. A lealdade de Ruth, ela era gerada por um amor altruísta e não por aquilo que poderia trazer benefício para ela. E que nós possamos aprender a ter esse amor, a exercer esse amor, sem esperar nada em troca, porque a bênção, a recompensa, elas são condicionais. Então eu não posso fazer nada no evangelho esperando troca. Quando você aprende a ser fiel porque Deus vai te abençoar, você está aprendendo a ser fiel por interesses próprios, por interesses pessoais, e isso desemboca numa barganha, coisa que não é legal dentro do evangelho. Aprende a ser fiel. Seja fiel. Ah, porque Deus vai me abençoar. Não, seja fiel. As bênçãos são consequências. Não sirva a Deus com o sentimento de que você está fazendo para se beneficiar depois. Sirva a Deus. Seja fiel a Deus. Porque quando eu sirvo a Deus com esse sentimento, se eu tiver que ser fiel na adversidade, eu rompo com Deus. Porque eu estou sendo fiel, mas estou passando por momentos difíceis. E quando você aprende a ser fiel, por isso que homens entregaram a sua vida, foram mártires, morreram pela fé, porque jamais eles cultivaram essa ideia, esse sentimento da barganha. É o que Ruth desenvolveu na vida dela. O tópico 2, subtópico 2, Ruth órfã. Ruth perseverou e venceu os desafios. Por sua vez, diante do futuro desconhecido, Orfa voltou para sua família e sumiu da história. Orfa não teve a mesma perseverança de Ruth.
Ela não quis ir, ela não decidiu ir. Isso também não quer dizer que Orfa é uma pessoa má. Ela simplesmente, por ter ficado em Moabe, ela sumiu da história e não teve participação na história conseguinte da Bíblia. Mas ela também fez uma escolha. A escolha dela foi má? Não é que a escolha dela foi má. Talvez a escolha da Ruth fora a escolha mais certa. Ela foi mais feliz na sua escolha. E, automaticamente, ela entrou para o cenário da história bíblica. Para nós não ficarmos aí crucificando Orfa, porque isso acaba acontecendo também nas aulas. O tópico 2, subtópico 3, a convicção de quem sabe o que quer. Quem sabe o que quer não permite que seus planos sejam interrompidos. A fidelidade mostra que os aliançados andam lado a lado pela responsabilidade da palavra firmada e o acordo feito facilita essa cumplicidade. Quem sabe o que quer, quem sabe aonde quer chegar, quem sabe o que quer conquistar, quem coloca um alvo para persegui-lo, essa pessoa não irá permitir que os seus planos sejam interrompidos. Então, ter um alvo definido, uma determinação de vida, é igual servir a Deus. Aqui está com uma determinação de seguir Noemi, a ponto de falar para Noemi, o teu Deus é o meu Deus. Eu estou com você, eu vou com você, para onde tu fores. Eu decidi isso. Então, ser determinado, ser convicto, ser seguro, não ser aquelas pessoas que são levadas por ventos de palavras, e muitos deles que são ventos de palavras falaciosas, que faz com que nós venhamos a participar do efeito bando, do efeito manada, e tira o nosso poder de raciocínio, e nós perdemos o poder de decisão, e as pessoas tomam decisão por nós. Se nós formos desse tipo, jamais teremos determinação para chegar aonde objetivamos. Por isso, pense, analise e siga aquele propósito de avançar, de vencer. E lembre-se, não prejudique ninguém para chegar ao seu objetivo. O remidor, tópico 3. O remidor do hebraico Goel era um parente próximo que, segundo a lei mosaica, tinha a responsabilidade de resgatar ou redimir um familiar em situação de dificuldade. O que acontece nesse texto? Boaz, ele era o segundo com direito de remir Ruth. O primeiro remidor de Ruth abriu mão e entregou o direito a Boaz, que então ele redime Ruth, ele resgata Ruth e assume a situação de dificuldade daquela família. É o que encaixa lá no sacrifício de Cristo, que é o nosso remidor. Nós não tínhamos direito, mas ele nos redime, ele assume as nossas vidas. Ele não tinha necessidade nenhuma de se interessar por nós, até porque desde o início fomos desobedientes em Adão. Mas ele se interessa, ele nos redime e assume-nos como os seus filhos amados. Isso é remissão. O tópico 1, subtópico 3 diz Boaz, o remidor. Boaz emerge como o remidor de Ruth, Noemi. Ele era parente de Elimeleque, marido falecido de Noemi. Ao saber da situação das duas viúvas que estavam sem sustento, ele assumiu o papel de resgatador delas. Ali, Boaz assume o papel de resgatá-las como pessoas para suprir as suas necessidades. Ali, ele supre a necessidade física. Jesus resgata-nos para suprir a nossa necessidade da alma, do espírito, do nosso homem interior. Boaz se destaca como alguém que é restaurador, que traz esperança para a vida de Ruth, não só, mas de Noemi também. Sejamos pessoas
e levamos esperança para aqueles que estão sem. E possamos levar esperança para aqueles que perderam o sentido da vida, que estão passando por uma dificuldade, por uma situação adversa. Nem sempre a fuga é a melhor opção. Uma decisão tomada numa crise, ela pode gerar consequências piores futuramente. Possa ser que você consiga reverter, voltando atrás da sua decisão, como ela fez. Mas possa ser também que uma decisão mal tomada seja irreversível. Então, numa crise, cuidado com as suas decisões. A crise te cega, tira o seu equilíbrio e faz com que você se torne vítima dos seus próprios sentimentos. Então, cuidado para quando a crise bater na sua casa, você não tome decisões precipitadas como Noemi. Apesar dela ter voltado, ela voltou numa situação difícil e ainda voltou com as suas emoções abaladas. Tópico 3, subtópico 2, Boaz e Ruth. Quando Noemi percebeu a bondade de Boaz com Ruth, que trabalhava nos campos dele, recolhendo espigas, instruiu sua nora a apelar ao papel de Boaz como remidor. Logo, Ruth tem uma orientação de Noemi, até porque eles estão passando por um momento de adversidade. E Ruth, então, dá uma demonstração para Boaz de que ela está precisando de um remidor. Ela dá uma demonstração com equilíbrio para Boaz que ela precisa da ajuda dele. Esse ponto também é importante, a pessoa que está passando por uma adversidade manifestar o seu momento difícil para que possa receber ajuda. Então, ela faz isso. Uma outra coisa que quero destacar nesse tópico é justamente que eles estavam no campo colhendo espigas. A expressão espigas não tem nada a ver com milho, tá bom? Todo cuidado é pouco na hora dessa interpretação. Porque eles estavam colhendo milho. Geralmente nós ligamos espigas a milhos. Eu já vi isso, assim como quando se aplica a flor de farinha, também aplicando a flor de farinha à farinha de mandioca, quando a flor de farinha é a farinha de trigo. E aqui, o colher espigas são espigas de cevada, está no próprio texto. O capítulo 1, verso 22 diz: Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega de cevada. As espigas eram espigas de cevadas, e que era muito comum na época, assim como a colheita do trigo. O tópico 3, subtópico 3, diz a recompensa de Ruth e Noemi. Então, Boaz redimiu a propriedade de Elimeleque e tomou Ruth como esposa para preservar o nome do seu parente falecido. Assim, Boaz e Ruth se casaram, tiveram Obed, avô do rei Davi, cumprindo um propósito maior na narrativa bíblica. Do livro de Ruth, podemos ressaltar a honra de Boaz, a iniciativa corajosa de Ruth, a restauração na vida de Noemi e a providência de Deus que guia toda a história. Preste atenção e vamos sintetizar esse assunto. Belém deixou de ser um celeiro de alimento para ser um lugar de desespero e fome. Cabe sempre, dentro da etimologia de Bethlehem, casa do pão, o trocadilho que nós fazemos referente à comida, porque a igreja em si, ela não pode deixar de ser um celeiro de alimento para ser um local onde a comida vira escassez. Sendo assim, Noemi, então, acredita que a fuga é a única rota de escape. Ela fica aqui aproximadamente 10 anos, perde seu esposo, perde seus 2 filhos. Volta para cá, juntamente com Ruth, mas agora ela está desprovida de tudo. São 2 viúvas que vão precisar pedir alimento para sobreviver, ou então ir para a colheita para poder apanhar os rabiscos das colheitas, para poder sobreviver dos rabiscos das colheitas, que era aquela parte que ia ficando, que ia caindo quando eles iam amarrando os molhos. Então, o que ia ficando, eles tinham que deixar para que o pobre apanhasse. Era esse, na verdade, o papel
que Noemi e Ruth iria experimentar. E voltando depois dos 10 anos aproximados, ela volta, mas passa a olhar a vida com os olhos do pessimismo. Por quê? No capítulo 1, no verso 20, quando ela chega de volta a Belém, ela fala: não me chameis de Noemi, que quer dizer agradável. Me chameis de Mara, que quer dizer amargura, amargurada. Logo, nós vamos perceber que Noemi volta da terra onde ela teve alimento com a alma amargurada, com a alma machucada, com a alma doente, de agradável para amarga. Logo, nós vamos entender que as situações adversas, por mais que ela amargue as nossas vidas, elas não podem ou não devem tornar-nos pessoas amargas. Uma coisa é eu ser amargado pela situação. Outra coisa é a situação me transformar em uma pessoa amarga. Então, muito cuidado, porque uma decisão mal tomada pode ser que ela te solucione um problema e te acarrete outro. Graças a Deus, Deus misericordioso como é, e sempre dá uma segunda chance a nós, ele então usa Boaz para que resgate não só a pessoa de Ruth e Noemi, mas a dignidade delas e assim também restaurando a sua vida emocional. Que Deus abençoe a sua vida. A nossa conclusão diz que a história de Noemi e Ruth, ao encontrar Boaz, tipifica a figura do que Cristo fez por nós. Ele é o nosso resgatador, o Redentor que veio nos buscar e salvar enquanto ainda estávamos perdidos. O meu desejo é que você tenha uma excelente aula, que o Espírito Santo abra a sua mente, o seu entendimento, e que seja uma aula instrutiva, que seja uma aula didática, orientadora, e que possa trazer grandes ensinamentos para a sua turma, para o povo de Deus, porque é disso que nós estamos precisando. Deus abençoe a sua vida. Até a nossa próxima lição, que é sobre Ana, hein? Não perca, não fique de fora, que Deus possa te usar poderosamente. Estou indo.